Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 3 de setembro e no resumido número 279, tudo o que você precisa saber sobre o bloqueio do Twitter. Brasil é uma nação de influenciadores. O GPT-5 pode ser um morango. Microplástico no cérebro, epidemia de nudes de IA não autorizados entre adolescentes e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Sempre bom lembrar que quem ainda não assina a newsletter O Futuro Explicado é só visitar resumido.cc/newsletter e assinar. Também não deixe de participar do catarse.me/resumido e ajudar o Resumido a seguir em frente. Ryan? That's him, Ryan of Ryan's World. We did it! Ta-da! Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. We'll take this one. Quem thinks vai ser? Pick it up! Now you pick it up! O tema influencers costuma aparecer bastante por aqui. Nos últimos episódios eu falei sobre influenciadores gerados por IA, sobre a cultura de plágio, sobre como muita gente fica famosa por bobagem. O mercado da influência é dinâmico e toda hora surge alguma discussão nova sobre o tema. E como é uma profissão em expansão e quase sem nenhuma regulamentação no Brasil e no mundo, o cenário às vezes pode ser meio distópico. Segundo uma pesquisa da Nielsen divulgada pelo UOL, a gente tem mais de 10 milhões de influencers no Brasil. Por aqui, a barreira de entrada muito baixa é um dos principais fatores desse fenômeno. Para se tornar influenciador, basta querer. A expertise em alguma área pode até ajudar, mas não é exigência. Muitas vezes basta carisma e um pouquinho de sorte. A professora Isaf Karraoui, especialista em comunicação e pioneira no estudo de influenciadores no Brasil, explica que o principal motivador dessa carreira é a expectativa de sucesso rápido. Acontece que o que define se alguém pode considerar a sua influência um trabalho não é a quantidade de seguidores, mas sim se consegue se sustentar financeiramente através da produção de conteúdo nas redes sociais. A expectativa de uma carreira fácil é atraente, mas esconde a realidade de competição e incertezas. E as coisas mudam muito rápido. Segundo a revista Rolling Stone, uma nova onda de criadores vem se destacando ao apostar em vídeos sem edição, onde a espontaneidade e a autenticidade são as estrelas principais. Esses influenciadores estão conquistando um público já cansado dos vídeos excessivamente editados e também sobrecarregados de efeitos visuais. Até o consagrado MrBeast, o maior youtuber do mundo e um dos criadores com os vídeos mais elaborados e caros que você vai ver por aí, adotou a tendência e aposta que a simplicidade pode ser a chave para o sucesso nas redes sociais. Essa mudança reflete uma preferência por conteúdos mais reais e desafia as práticas estabelecidas de vídeos superproduzidos. Isso inclui também os influenciadores mirim, que, aliás, foram um dos temas do episódio 277, um especial sobre crianças conectadas que eu recomendo muito você escutar se não escutou ainda. Com apenas 12 anos, o Ryan Kaji é um dos youtubers infantis mais famosos e ricos do mundo. O Ryan's World, que é o seu canal de resenhas de brinquedos, foi criado quando ele ainda era quase um bebê. E hoje tem mais de 37 milhões de inscritos e um império de merchandising que inclui brinquedos e roupas. O canal sempre teve essa estética simples, mas agora o Ryan está indo na direção oposta. Com a estreia do filme Ryan's World The Movie, Titan Universe Adventure, ele alcança um novo marco na evolução dos criadores de conteúdo do YouTube e também uma tentativa de amadurecer com seu público. Nesse cenário caótico de constantes mudanças, que uma hora é elaborado, outra hora é simples, depois fica conteúdo elaborado de novo, as marcas já estão enxergando as transformações como uma estratégia de marketing. A Pizza Hut, nos Emirados Árabes Unidos, lançou uma campanha chamada Pay with your trend, ou Pague com seu trend, que permite que os clientes sintam o gostinho de ganhar um recebido e paguem por uma pizza com um post no TikTok.
O líder de marketing da Pizza Hut no Oriente Médio e Paquistão diz que a promoção democratiza o uso das redes sociais como moeda e permite que qualquer pessoa, independente do número de seguidores, participe. Só que tem uma pegadinha. Para participar da promoção, você tem que comprar uma pizza. Então a oferta funciona muito mais como um compre uma pizza e ganha a segunda grátis. Mas para quem não ia ganhar nada, já pode ser alguma coisa, nem que seja uma migalha de atenção. Uma pesquisa publicada no Journal of Experimental Psychology revelou que a prática de digital switching, aquele hábito de pular e alternar rapidamente entre vídeos na internet, pode aumentar a sensação de tédio ao invés de aliviar. O estudo, com mais de 1.200 participantes nos Estados Unidos e no Canadá, concluiu que quem assistia aos vídeos de forma linear, sem interrupções, se sentiam menos entediados. Acontece que nem sempre é só ansiedade de pular para o próximo vídeo, né? Porque na maior parte das vezes os vídeos são ruins mesmo, né? Nem tem como não pular. E se o diagnóstico parece óbvio, a solução é mais óbvia ainda. Especialistas sugerem que limitar o tempo gasto em aplicativos como TikTok e YouTube pode aumentar a satisfação e reduzir o tédio. Marcas de moda estão se conectando com seus públicos através de videogames. Segundo a High Snobiety, essa onda teve início nos anos 2000, quando jogos como The Sims e o Club Penguin permitiram que os jogadores expressassem as suas identidades através da moda, e hoje marcas como Balenciaga, Coach e Mischief utilizam videogames para criar experiências interativas, estéticas, culturais, que vão além do tradicional, refletindo a importância da cultura gamer na moda. A crescente produção de dados em formato digital traz um novo desafio: a preservação dessas informações para as gerações futuras. Para a gente não perder grande parte da história digital e entrar numa idade das trevas digital, iniciativas como o Internet Archive e novas tecnologias de armazenamento são essenciais para proteger essas memórias contra um apagão digital que já acontece. A tarefa é complexa e exige decisões difíceis sobre o que salvar e como garantir que esse legado permaneça acessível por centenas ou até milhares de anos. Uma das grandes paranoias que eu tenho é perder tudo que eu tenho salvo digitalmente. É ruim demais isso, né? Você perde um HD, perde anos de fotos. Uma versão pirata do Túmulo dos Vagalumes ficou disponível no catálogo brasileiro da Prime Video. O filme, que é um clássico do estúdio Ghibli, nunca teve uma dublagem oficial no Brasil, mas a versão no Prime Video conta apenas com áudio em português, o que levantou suspeitas de que a cópia utilizada possa ser pirata e dublada por fãs. A dublagem é atribuída ao grupo Mamoru Fandub, que criou uma versão não oficial anos atrás. A gente pensa que todas as músicas e filmes estão online, mas não é bem assim não. O Rob Johnson, um advogado de Londres, tem dedicado seu tempo livre para resgatar músicas esquecidas pelas plataformas de streaming. Hits de anos atrás que ficaram perdidos por aí. A Pop Music Activism já conseguiu incluir 725 faixas, superando aí vários desafios relacionados aos contratos e aos direitos autorais. E essa missão não proporciona só alegria aos fãs, mas também preserva a história da música para gerações futuras e ainda gera dinheiro para os artistas. Nos Estados Unidos, o meme em torno da expressão Very Demure, Very Mindful, que foi criado pela influenciadora Jules LeBron, está no centro de uma disputa de direito autoral após outra pessoa tentar registrar a frase. Apesar da indignação que foi gerada com isso, especialistas ouvidos pela The Verge explicaram que o registro de uma marca não é automático e pode ser contestado por quem já faz uso comercial dela. O caso mostra como os criadores de conteúdo precisam estar atentos aos direitos de propriedade intelectual quando criam alguma coisa que saem postando por aí e o negócio viraliza. Um estudo revelou um aumento de 50% na quantidade de micro e nanoplásticos encontrados no cérebro humano entre 2016 e 2024. A pesquisa, que ainda está em fase de preprint na National Library of Medicine, comparou amostras de cérebro, fígado e rins e mostrou que o cérebro contém de 7 a 30 vezes mais partículas de plástico do que os outros órgãos. O plástico mais comum encontrado foi o polietileno, utilizado em embalagens, dessas que você vê boiando aí pelo mar e sendo comida pelos peixes conforme vão se dissolvendo e desfazendo.
Os cientistas estão preocupados com potenciais impactos na saúde, já que a presença crescente de microplásticos tem sido associada ao aumento de casos de Alzheimer e demência. E a gente preocupado aí com um microchip no cérebro. A gente já tá cheio de coisa sintética no corpo e nem sabe. A Battleground AI, uma startup que ajuda campanhas políticas progressistas a criar anúncios e conteúdos em massa, quer combater a extrema-direita com IA. Embora a fundadora reconheça os receios sobre a confiabilidade da IA e os possíveis impactos na confiança pública, ela destaca que a IA da empresa serve como um ponto de partida e que os humanos sempre revisam o conteúdo gerado antes da divulgação. Ela também vê a IA como uma forma de aliviar o trabalho repetitivo em campanhas subfinanciadas e com equipes pequenas, o que pode aumentar a sua eficiência. A campanha da Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos tem dominado as redes sociais, em grande parte graças a uma equipe de jovens da geração Z que criou memes virais e respostas rápidas para momentos-chave da campanha. Com uma estratégia focada em engajar eleitores mais jovens e cronicamente online, a conta de TikTok da vice-presidente rapidamente ganhou milhões de seguidores e acumulou centenas de milhões de visualizações. A equipe digital, composta por mais de 175 membros, trabalha em tempo real para capitalizar as tendências e manter a campanha relevante e visível. Apparently, OpenAI is on the verge of releasing their brand new model. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. As coisas no mundo da inteligência artificial têm evoluído rápido demais. Isso tem causado uma série de especulações dignas de filmes de sci-fi. No início de agosto, Sam Altman, CEO da OpenAI, publicou uma imagem de morango nos seus perfis nas redes sociais. O post aparentemente inocente provavelmente era um teaser do Strawberry, morango em inglês, que é o codinome para um projeto avançado de IA da OpenAI que vai servir de base para Orion, que promete ser um marco justamente pela quantidade superior dos dados gerados pelo Strawberry. Uma IA hiperinteligente pode, com razão, ser encarada como uma arma. A The Information diz que a Strawberry foi apresentada até para autoridades de segurança dos Estados Unidos. A demonstração da nova tecnologia não serve só como uma medida de transparência, mas também como um meio de fortalecer laços com o governo que poderia, de outra forma, ver essa tecnologia avançada da OpenAI como uma ameaça e parar o desenvolvimento. A concorrência também está se mexendo e o Google DeepMind e a Anthropic estão desenvolvendo tecnologias avançadas de raciocínio. A OpenAI parece estar mais à frente com a Strawberry, que pode vir a ser integrada ao ChatGPT e aprimorar suas capacidades, principalmente na velocidade de resposta. Muita gente acha que a Strawberry e o Orion podem ser o tal GPT-5. Isso tudo enquanto a regulamentação anda num ritmo muito mais lento. É como trocar o pneu com o carro andando. Segundo a Reuters, a própria OpenAI está apoiando um projeto de lei na Califórnia que exige que empresas de tecnologia rotulem conteúdos gerados por IA, como memes ou deepfakes, e que possam ser usados para disseminar desinformação política. A proposta de lei vem no momento em que 1/3 da população mundial vai participar de eleições nesse ano. Após o lançamento do ChatGPT em 2022, o interesse público pela segurança em IA cresceu, mas logo esfriou. Especialistas em riscos, como Eliezer Yudkowsky, tiveram seu momento de destaque, mas enfrentaram desafios como a resistência das empresas em priorizar a segurança sobre o lucro. As regulações são necessárias para que essa tecnologia não seja um grande tiro no pé ou uma arma de destruição em massa. A proliferação de conteúdos gerados por IA está transformando a internet num mar de conteúdo de baixa qualidade. Esse fenômeno ficou conhecido como slop digital ou slop IA. E a música, claro, é uma das áreas mais afetadas. A solução é a regulação para identificar, em alguns casos até conter esse tipo de conteúdo e garantir o lugar do principal produto da internet, a criatividade humana. Eu publiquei um artigo na Fast Company onde eu falei sobre o risco do excesso de conteúdo sintético diluir a qualidade e a autenticidade da produção artística e colocar em xeque o futuro da música.
Uma pesquisa da organização Thorne, realizada com 1.040 participantes entre 9 e 17 anos, aponta que 1 em cada 10 menores de idade relatou que amigos ou colegas de classe usaram ferramentas de IA para gerar nudes falsos de outras crianças e adolescentes sem consentimento. Apesar da motivação muitas vezes estar relacionada a impulsos juvenis e não necessariamente ao abuso sexual, os danos às vítimas são reais e preocupantes. A Universidade Estadual do Arizona está integrando o ChatGPT em mais de 200 projetos para personalizar o aprendizado, avançar na pesquisa e preparar os alunos. A iniciativa promete utilizar a IA para melhorar os resultados educacionais e democratizar o ensino superior. A adoção do ChatGPT envolve desde a criação de companheiros de escrita para os estudantes até chatbots para simular interações clínicas. Para se posicionar como uma empresa de IA mais ética e transparente, a Anthropic publicou os System Prompts que orientam o comportamento dos seus modelos de IA, batizados de Claude. Esses prompts definem como os modelos devem agir, incluindo restrições como a incapacidade de acessar links ou realizar reconhecimento facial, e também características de personalidade, como ser intelectualmente curioso e imparcial em questões polêmicas. A maioria das empresas de IA mantém esses prompts em segredo, e a decisão da Anthropic de divulgar isso aí pode pressionar outras empresas a fazer o mesmo, o que seria ótimo. Porque se tem uma coisa que a gente não sabe é como esses modelos de linguagem funcionam. O jornal O Globo lançou o Com a Palavra, um projeto que utilizou IA para analisar 600 mil discursos proferidos no Congresso Nacional desde 2001. Ao longo de 4 meses, a equipe do jornal examinou 255 milhões de palavras e identificou tendências, como o aumento de pautas conservadoras e a predominância de temas como educação, saúde e segurança pública. A Meta AI deve ser oficialmente lançada no Brasil após a ANPD autorizar o uso de dados de usuários brasileiros para o treinamento da IA da empresa. A decisão chega após a Meta cumprir exigências rigorosas de privacidade, garantindo que os usuários tenham o direito de se opor ao uso das suas informações. Espera-se com isso novas funções nas plataformas da Meta, como criação de figurinhas personalizadas e respostas rápidas dentro das redes sociais. Que beleza, hein? É para isso que serve. O AI Risk Repository, ou Repositório de Riscos de IA, criado pelo MIT Future Tech, é uma ferramenta que cataloga mais de 700 riscos associados à inteligência artificial. Ele é dividido em 3 partes principais: um banco de dados de riscos, uma taxonomia causal que classifica como e por que esses riscos ocorrem, e uma taxonomia de domínios que organiza os riscos em 7 áreas e 23 subdomínios. O repositório serve como uma referência acessível para pesquisadores, desenvolvedores, empresas, formuladores de políticas e outros interessados em entender como mitigar os riscos da IA. O ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar a suspensão do X em todo o território nacional. A gente tem 3. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet. Se você não estava dormindo embaixo de uma pedra, você já sabe que na sexta passada o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X, o antigo Twitter, aqui no Brasil. A justificativa legal da suspensão é o fato que o Twitter não tem mais representante legal no Brasil desde que fechou o escritório por aqui. O bloqueio foi confirmado por unanimidade na segunda-feira pela primeira turma do STF. Primeiro, vamos ao contexto legal. A existência de um representante legal é uma exigência que o Elon Musk se recusa a cumprir. E o fechamento do escritório brasileiro do X, que causou a ausência desse representante legal, foi motivado por uma outra recusa, quando o Musk se renegou a cumprir as determinações judiciais para a suspensão de alguns perfis de extrema-direita que promovem discurso de ódio e incitam a violência, algo que também está previsto em lei. E então, com essa recusa, o Moraes ameaçou o diretor executivo do X de prisão e o Elon Musk fechou o escritório. É claro que existe uma disputa pessoal entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, com cada um usando as armas que tem para tentar dobrar o outro. O Musk dá chilique de um lado, porque acha que porque tem dinheiro pode fazer o que quiser, inclusive avançar a sua agenda política pessoal, muito próxima da extrema-direita, e por isso ele afronta as decisões, apostando que o bloqueio do X vai causar uma comoção na população brasileira, que vai ser positiva para ele. Do outro lado, o Moraes quer conter o poder das Big Tech,
mas em alguns momentos erra a mão e exagera na dose, como fez ao incluir no bloqueio uma multa de R$50 mil para os usuários no Brasil que acessarem o X via VPN, sigla para Rede Privada Virtual, que é uma ferramenta que cria uma conexão segura e privada entre o seu dispositivo e a internet e protege os seus dados e esconde a sua localização online. Ou seja, eu nem sei como é que esse tipo de punição pode ser implementada, já que uma rede VPN serve exatamente para ocultar a localização e identificação do usuário. Mas ao propor isso, e também ao bloquear as contas da Starlink, a empresa provedora de sinal de internet via satélites do Elon Musk, que não tem nada a ver com essa história, o Moraes se aproxima sim do autoritarismo e da acusação de hipervigilância, além de demonstrar uma falta de compreensão técnica sobre as ferramentas que ele está tentando regulamentar. A decisão de suspender o X gerou um debate que tem, de um lado, quem acredita na regulação das plataformas de redes sociais e, do outro, os defensores da liberdade de expressão absoluta. Conceito para lá de complicado, já que liberdade de expressão não existe sem responsabilidade e sem responsabilização, e não pode ser confundida com liberdade de agressão. A mídia nos Estados Unidos, um país que acredita no conceito de liberdade de expressão absoluta, assim como também no direito de todo cidadão portar um fuzil, os veículos tratam a situação como um conflito entre liberdade de expressão e autoridade governamental. O Musk tem chamado o juiz de ditador maligno e alega que a medida ameaça a democracia no Brasil. Na Europa, a abordagem fala sobre as implicações legais da decisão e da necessidade de empresas estrangeiras cumprirem as leis locais. Na comunidade do X mundo afora, saltou uma preocupação com as consequências da ausência dos brasileiros na rede, já que os usuários daqui são conhecidos pelo alto engajamento e por impulsionar campanhas globais, desde artistas como Lady Gaga até mobilizar causas locais, como o movimento Vidas Negras Importam, e também por impulsionar toneladas de hashtags e virais. Passado o susto, a reação dos brasileiros foi procurar outras redes para se conectar. O Threads do Instagram é um dos preferidos, mas foi o Blue Sky que viu o maior número de novos usuários nos últimos dias, com relatos de terem embarcado quase 1 milhão de brasileiros. Aliás, segue o @resumido.podcast no Threads e o brunonatal.bsky.social no Blue Sky. Esse tipo de bloqueio não é novidade. O WhatsApp e o Telegram já foram suspensos no Brasil por motivos semelhantes. Só que, além de ilustrar a tensão entre as plataformas digitais e qualquer tipo de regulação, esse episódio também destaca o cenário de polarização política, ainda mais considerando a relação próxima do Musk com a política de direita e as suas críticas às autoridades brasileiras de esquerda. Muita gente apontou que, com esse bloqueio, o Brasil se junta a países com regimes autoritários como Irã, Rússia, Coreia do Norte, Turcomenistão. Só que, curiosamente, apesar de todo o discurso pró-liberdade de expressão, o Elon Musk obedece às decisões judiciais de governos autoritários em países onde ele tem interesses econômicos maiores do que ele tem aqui, como é o caso da Índia e da Turquia, 2 países onde ele deseja construir fábricas da Tesla, que é a empresa dele de carros elétricos. Isso mostra que o Elon está menos interessado em princípios democráticos e muito mais em consolidar o seu poder e a sua influência em arenas políticas que ele tem interesse. Não por acaso as empresas do Musk seguem operando em países como China e Arábia Saudita. Ninguém quer viver com o Estado controlando todo tipo de conteúdo, e o argumento de quem é contra as medidas do juiz é que isso aí é só o começo. Mas até aqui, nos casos anteriores, a gente viu o restabelecimento dos serviços assim que o WhatsApp e o Telegram se adequaram às leis, e apesar da suspensão do X, todas as outras redes sociais estão funcionando normalmente. A verdade é que os algoritmos obscuros do Twitter, do Instagram, do TikTok controlam o conteúdo que circula nessas redes e transformaram os usuários em commodities. E esse é o grande problema. A estrutura da internet hoje é dominada por algumas poucas plataformas e as decisões são tomadas com base nos interesses corporativos e não nos direitos dos usuários. Numa economia digital baseada em dados, o usuário é o produto. A nossa atenção é o que essas plataformas têm para vender. Para essas empresas só importa o engajamento, não interessa o conteúdo. E é essa a realidade que torna o debate sobre regulação tão urgente. O Musk busca usar o poder corporativo que ele tem para influenciar o discurso público sem qualquer legitimidade democrática. Como bem disse o meu xará, Bruno Torturra, numa transmissão ao vivo que a gente fez no Instagram, @resumido.podcast na sexta, para repercutir o bloqueio que tinha acabado de acontecer,
O Musk não foi eleito para moderar o conteúdo público. Ele simplesmente comprou uma plataforma por 44 bilhões de dólares e é muito esquisito que se possa comprar esse tipo de poder. E mais que isso, né? Com a Starlink ele controla também o acesso à internet. Tanto é que a Starlink disse que não vai obedecer à ordem de bloqueio do X. E não por acaso um levantamento do núcleo mostra que a Starlink acelerou a quantidade de anúncios e promoções do serviço para aumentar a base de clientes no Brasil. Enquanto nós, os usuários, não tivermos transparência sobre o funcionamento dos algoritmos e a gente não puder controlar o que a gente consome nessas plataformas, a gente não vai ter uma internet verdadeiramente pública. Enquanto eu gravo esse episódio, segunda noite, o X continua bloqueado. Vamos ver quando o Musk vai ceder, porque ele vai ceder, afinal tem dinheiro em jogo, e já tem rumores que ele está em busca de alguém para assumir esse abacaxi e ser o representante legal do X no Brasil. Quanto mais tempo esse bloqueio durar, mais informação a gente vai ter sobre esse experimento sociológico involuntário, que é um país democrático sem interferência do X no debate público, e o quanto isso aí pode reduzir o nível de antagonismo na sociedade. É bem provável que o X não seja tão indispensável como seu dono quer fazer acreditar, e essa constatação por si só já seria uma grande notícia. Johan Hoer é o artista mais ouvido da Suécia no Spotify. Tá na frente de nomes como Britney Spears, ABBA. Agora, Johan quem? Pois é, segundo o Guardian, o compositor relativamente desconhecido lançou mais de 2.700 músicas sob mais de 650 nomes artísticos diferentes na plataforma e acumula 15 bilhões de plays. Seu sucesso é atribuído à inclusão das suas músicas em playlists instrumentais populares como Peaceful Piano e Stress Relief, que tem curadoria do próprio Spotify. Críticos argumentam que o sucesso de artistas anônimos como Roar vai contra a promessa da empresa de ajudar músicos independentes. Isso porque os royalties que vão para essas músicas deixam de ser distribuídos para artistas reais. Porque essa jogadinha do Jonathan Hoer com o Spotify parece só uma forma de reter royalties. E esse é um problema crescente no Spotify, onde músicas de bandas falsas, muitas vezes geradas por IA, algo que não é considerado fraude de streaming, explora brechas no sistema de royalties da plataforma e prejudica artistas reais. Uma reportagem da Slate levanta a suspeita de que o Spotify também se beneficia dessa prática ao manter uma parte maior do pool de royalties para a própria empresa. O Conselho de Supervisão da Meta está investigando 2 posts anti-trans que foram mantidos na plataforma da empresa, apesar das denúncias de discurso de ódio e assédio. Segundo o Engadget, a Meta justificou a permanência de um dos posts como sendo de interesse público, devido ao debate político em torno dos direitos das pessoas trans. Esse caso ressalta preocupações com a consistência da moderação de conteúdo da Meta. A Meta anunciou que vai assumir a criação de filtros de realidade aumentada e vai encerrar a plataforma Spark AR em janeiro de 2025. A notícia surpreendeu e desagradou os criadores e algumas empresas que constituíram seus negócios baseados em criar efeitos para os stories. Com o encerramento, a Meta recomenda que os criadores façam backup dos seus projetos antes da data final. O Yelp, que é um app que ajuda a localizar restaurantes e hotéis na sua redondeza de acordo com as resenhas, entrou com uma ação antitruste contra o Google, acusando a gigante da tecnologia de usar seu monopólio nas buscas para dominar também o mercado de buscas locais e publicidade. A ação destaca que as práticas do Google prejudicam a escolha dos consumidores e enfraquecem a concorrência, enquanto aumentam a receita da empresa sem melhorar a qualidade dos resultados de busca. Um estudo do banco de investimentos italiano Mediobanca revelou que Big Techs como a Tencent, a Microsoft e a Alphabet evitaram pagar 55 bilhões de dólares em impostos entre 2019 e 2022 através de jogadas fiscais favoráveis. Com a implementação da taxa mínima global a partir de 2024, espera-se que a tributação dessas multinacionais aumente, especialmente na Itália, onde as suas filiais pagaram 162 milhões de euros em impostos no ano passado. A organização Politize lançou o jogo IA Agora, uma simulação de campanha eleitoral que ensina eleitores a reconhecer e combater fake news. Desenvolvido com a agência de verificação de fatos Lupa e a App Cívico,
O jogo gratuito é focado no público de 14 a 39 anos e também é útil para educadores e jornalistas. A iniciativa faz parte da campanha Umbora, que busca aumentar a participação consciente nas eleições municipais de 2024. Me chama no WhatsApp, no Telegram, manda um oi para 21 97 969 5848 e você entra para listas de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio e também pode me chamar para um freela. Aliás, semana passada um ouvinte ouviu esse recado e me chamou para um freela, olha aí. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O AI or Die é um programa de sketches criados só com IA, tudo. A música, o roteiro, o visual. É meio bizarro, é bem esquisito, o que é um pouco sintomático das criações por IA e acaba funcionando. E vai servir pra isso, né? Criar umas coisas meio bizarras. Mas o mais legal é ver um programa inteiro de cabo a rabo criado dessa forma e também até pra perceber as limitações desse tipo de criação. Je dois trouver le distributeur de le bière. Falando em audiovisual criado por IA, o grupo chamado Synthetic Pink criou um curta chamado The ATM, que mistura cavalos, ovos, um banco 24 horas, também uma bizarrice visual só. Tem tido muito esse tipo de conteúdo, né? Umas coisas de imagens absurdas. E, mais uma vez, um exemplo de um conteúdo criado de ponta a ponta, só com ferramentas de IA, e serve para ver até onde isso aí vai. Michelle Negocello surgiu nos anos 90 dentro de uma grande bolha pop, que era o selo Maverick da Madonna, por onde a cantora, compositora e super baixista lançou seu álbum de estreia, o Plantation Lullabies, que era uma fusão de soul, hip hop, jazz, uma coisa que estava em alta na época. O mais novo capítulo dessa jornada de afirmação é o seu 14º álbum, No More Water, The Gospel of James Baldwin. O disco é um tributo ao saudoso escritor e ativista James Baldwin, de quem Michelle, que é uma artista negra e queer, atualiza palavras sobre racismo e homofobia, entre outros temas. O disco chega abençoado pelo selo Blue Note e é um daqueles que requer uma audição com entrega, paciência e devoção. Nada de ouvir pulando e fazendo outra coisa. Em troca, o disco oferece uma jornada musical iluminadora. Pode levar fé. Nesse episódio, você ficou sabendo sobre as implicações do bloqueio do Twitter no Brasil, da possível chegada do GPT-5 através de um post com um morango, do aumento da presença de microplásticos no cérebro humano, da epidemia de nudes não autorizados gerados por IA entre adolescentes e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomenda pra mais gente. Ajuda demais o Resumido a crescer. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se for na Apple Podcasts, dá pra deixar uma resenha. Se for no Spotify, dá pra responder a enquete. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuco Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Miguel Mermelstein. A newsletter O Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmanman e design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. What's another word for trouble?